Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou uma das integrantes do grupo Tá na Boca do Conto e hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto de contação de histórias, a nossa oficina de contação de histórias, contando e sentindo isso tudo e muito mais. Bom, eu e a Érica, a gente trabalha já desde 2016 com contação de histórias focada em educação socioemocional. A gente só conta histórias relacionadas a sentimentos. A gente fez uma pesquisa super longa, selecionamos vários grupos, várias histórias, criamos histórias e abordando sentimentos com as crianças, né? E durante as contações a gente sempre pergunta, tem muita participação das crianças. Então, desde 2016 a gente vem realizando esse trabalho e ao longo desses anos a gente acumulou um material muito rico, muita informação, muitas histórias e durante a nossa troca sobre sentimentos com as crianças. E daí veio a ideia de dar essa oficina e também poder trocar um pouco com outras pessoas que trabalham com isso. Normalmente é quando a gente se coloca, ou a gente está contando uma história nossa, né? Ou a gente se coloca como sendo o personagem principal da história que a gente vai contar, para acontecer. Sim, tem um livro, né, que são vários ensaios do Walter Benjamin, e um desses é esse sobre o narrador. E ele diagnostica mesmo, né? O que acontece com o narrador oral, por que ele não existe mais. Então, é um estímulo diferente do que as crianças estão acostumadas. Eu acho importante desenvolver também esse ouvir, e ele estimula muito. Nos recursos que a gente pode ter para contar uma história. Que lindo! É o passo a passo de fazer esses bonequinhos. Criar personagens com voz, trazer tom de voz que durante, né? Criar desenhos vocais. Falando do nosso sentimento. Então, por exemplo, vamos falar de tristeza hoje, vamos. Quando eu tô triste, eu me sinto assim, 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 meu corpo fica desse jeito. E o de vocês? E aí as crianças respondem. A ideia é trabalhar com as crianças, né? Como que elas ficam, elas reconhecerem e nomearem esses sentimentos através das histórias, né? Reconhecendo esse sentimento. É uma história que eu sempre tive vontade, mas nunca contei. Conto tibetano. Conto tibetano, tibetano. Tá nesse livro aqui, ó. Não sei se você conhece. Não, você pode contar a história, se só mexe quando ela for falar. Tá. Pode só mostrar ela. Uma menina do laço de fita. Uma menina muito bonita, com os cabelos cacheados, cheio de lacinho, os olhos igual uma jabuticaba. Né? Quando a gente conta uma história, quanto a gente pode aprender a contar história observando uma criança brincar, o encadeamento das histórias, de como elas pulam de um lugar para o outro, né, sem muita explicação, e não precisa. Como que uma plataforma vira um barco. E, Érica, assim a gente observa que quando eles estão nesse imaginário, a gente vê